Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Gálatas 4:7. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Esse é o programa Lições da Bíblia, que está no ar mais uma vez para juntos crescermos na vontade de Deus, no plano de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós que estamos começando para termos um tema muito especial nessa semana, que você vai com certeza gostar. O título do nosso estudo nessa semana é De Escravos a Herdeiros. Tema importante da palavra de Deus, dentro desses estudos que estamos fazendo sobre o livro de Gálatas. O Evangelho em Gálatas é o tema principal. E nessa semana, então, de escravos a herdeiros. Eu tenho o prazer de receber mais dois amigos aqui na bancada do programa Lições da Bíblia. O pastor Evandro Fávero. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Pastor, ele é líder do departamento de uma área da Igreja Adventista para toda a região sul do Brasil, que nós chamamos de área de mordomia cristã, que é uma área que se preocupa com o estilo de vida da pessoa, não é? A forma como ela adora a Deus, a sua fidelidade a Deus em todos os aspectos. Pastor, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para estudarmos esse assunto tão importante. Que bom. Algum projeto interessante que está acontecendo ali na sua área, para toda a região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Olha, nós podemos... A área de mordomia cristã é uma área empolgante, né? Porque ela trata com não só fidelidade, mas ela trata também com a área de, como a lição da Bíblia passada estudou, a área de adoração a Deus. Né? Adoração a Deus. Então, a gente tem desenvolvido lá o projeto de, ao longo do ano, 7 sábados de adoração a Deus nas igrejas adventistas sétimo dia, né? Tratando sobre diversos assuntos voltados à fidelidade e também a equipes de mordomia, que a gente chama equipes de Ministério da Adoração, que são um grupo de irmãos dedicados, membros da Igreja Adventista, dedicados para trabalhar esse assunto de adoração nas igrejas, né? E é claro, aí nós temos como base o seminário de enriquecimento espiritual, que trata do assunto da nossa relação com Deus, né? E também a visitação aos membros da igreja, falando desse assunto importante. Que bom, que maravilha, excelente aí ouvir essas notícias aí da região sul do Brasil, uma região também muito bonita e importante do nosso país. E acompanhando conosco aqui, nós temos o pastor Alex Palmeira. Obrigado, pastor, pela sua participação também aqui no programa. O pastor Alex, ele está vindo da Associação Sul Paranaense, que é uma região administrativa da Igreja Adventista, que a igreja trabalha por regiões administrativas. E ele está, então, na região sul do Paraná, e ele cuida ali de uma área importante, não é, pastor? Bastante importante. A área mais, assim, ligada à área missionária da igreja. É verdade. A área de fazer com que a igreja trabalhe, evangelize, que nós conhecemos como ministério pessoal. É verdade. Obrigado pela sua participação aqui com a gente também. Eu estou feliz por estar aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. E é muito bom poder abrir a Bíblia agora e podemos ter um vislumbre das promessas de Jesus Cristo para cada um de nós. Que bom. E fala um pouquinho aí da sua área, aquilo que está acontecendo, algum projeto interessante para que os nossos telespectadores saibam um pouquinho mais sobre essa área. Como o pastor disse, é uma área que tem que ver com a linha de frente da igreja e muitas coisas boas têm acontecido. Nós temos ali um grupo de intercessores, são mais de 7.000 intercessores e nós temos desafiado intercessores, pessoas que estão orando para que outras pessoas conheçam a Bíblia, conheçam a Jesus Cristo. Interessante. E temos visto que essas pessoas, eles adotaram um projeto de vida de estudarem cada um com 4 amigos. E temos um grande número de pessoas estudando a Bíblia. Então nós estamos envolvendo o que nós chamamos de duplas missionárias, juntamente com os pequenos grupos. E nós temos visto assim coisas maravilhosas acontecendo na vida das pessoas através dessas frentes. Que bom, muito bom. Isso é muito bonito, né? Ver a igreja crescendo e se desenvolvendo. Vamos começar então nosso estudo aqui no programa Lições da Bíblia. Convido você para orar comigo agora. Pai querido, dá-nos o entendimento do céu para compreendermos a Tua vontade agora que vamos abrir a Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse na abertura do programa de hoje,
o nosso tema principal é de escravos a herdeiros. E o verso bíblico principal, que você também ouviu na abertura, é: assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Pastor Evandro, que verso extraordinário, que também vem com promessa, ele vem acompanhado de vitória. Nós estávamos numa condição muito complexa sem Cristo Jesus. Com certeza. Esse texto aqui eu destaco pelo menos 3 palavras aqui que me chamam a atenção, né? Que é a palavra escravo, a palavra filho e a palavra herdeiro, né? Então, nós somos, não só éramos, como somos escravos, né, do pecado. E pelas nossas próprias forças, somos incapazes de vencer o pecado. Mas Jesus Cristo nos tornou filhos, né? Ele nos aceitou, nos capacita a sermos seus filhos, né? E como somos seus filhos, por consequência, somos herdeiros. E é interessante que não só herdeiros de bens materiais, mas do maior de todos os bens, que é a promessa da vida eterna, né? De Deus, né? A promessa da vida eterna. Né? Interessante, pastor Evandro, porque a impressão que dá aqui é que a gente percebe que os nossos irmãos lá da Galácia, Alex, eles estavam assim, querendo viver, estavam livres, mas querendo viver como escravos, né? Estavam meio num antagonismo ali de vida. Estavam querendo voltar, na verdade, para o velho pensamento, né? E agora, um tema recorrente em todo o livro de Gálatas, especialmente nesse texto, o pano de fundo aqui é a liberdade. Ah, é verdade. Deus quer trazer a liberdade para o povo, e esse é o tema recorrente. E é interessante, porque isso não vem do pensamento antigo dos Gálatas. E qual era esse pensamento? O pensamento de que, através do pensamento que eles tinham de querer guardar a lei, serem justificados por ela. E ali eles se tornavam escravos. E Deus agora vem num outro tema com eles. Exatamente. E essa liberdade nós não conseguimos pelos nossos méritos, né? A nossa própria força, né? Mas pela graça de Cristo. Então, o livro de Gálatas tem trabalhado isso, nessa lição de maneira específica, né? É a graça de Cristo que nos liberta, né? Nos liberta da escravidão do pecado, né? Isso é muito bonito, né? Uma coisa que me chama a atenção é que quando Paulo passou pela Galácia e evangelizou aqueles irmãos, eles abraçaram a mensagem de libertação, a mensagem da cruz, a mensagem da fé, de forma muito rápida. E Paulo ficou feliz com isso, porque no planejamento de evangelismo dele não estava a Galácia, mas por uma doença ele acabou permanecendo por ali para poder se recuperar e acabou evangelizando. E isso fez com que surgisse a igreja. Foi um grande presente de Deus para Paulo. Quando ele começa a falar assim: eu não estou entendendo, vocês eram livres, agora querem ser escravos? Porque normalmente a situação normal da vida é o escravo querer ser livre. Mas um livre querer ser escravo é difícil. É verdade. Né? Então, pastor Alex, o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: como é que você vê essa questão de que eles eram livres, queriam ser escravos, e agora, querendo ser livres pelos próprios méritos? Quer dizer, eram escravos, mas queriam ser livres pelos próprios méritos. É interessante porque no início do livro, Paulo chega assim e diz para os irmãos de Gálatas, assim, os irmãos da Galácia: que negócio é esse de vocês estarem passando do verdadeiro evangelho, desse evangelho, para outro evangelho? E depois lá no versículo 9 do capítulo 1, ele diz assim: e esse evangelho não é outro. Como assim? É um outro ou não é outro? Era que eles estavam passando de um evangelho diferente para aquele evangelho pela qual Paulo, quando havia passado lá, evangelizado a eles, eles haviam aceitado. E agora eles estavam passando para um outro evangelho, que não era o verdadeiro evangelho. E esse falso evangelho era a justificação própria através da guarda da lei, de alguns preceitos, das obras, né? dos preceitos, circuncisão. Então Paulo diz o seguinte: olha, esse evangelho está enfeitiçando vocês. Alguém enfeitiçou vocês. É a palavra que se usa ali, a palavra bascaino. Alguém está enfeitiçando vocês. É esse falso evangelho. Interessante isso, pastor Evandro, porque hoje em dia a gente não percebe também muitas pessoas que conhecem a mensagem de libertação, mensagem da cruz,
mensagem de salvação, de fé, mas elas buscam o autoflagelo, elas buscam se mutilar, buscam pagar promessas, no sentido de conseguirem libertação. Isso é possível? Não é possível. É possível que as pessoas façam isso, né? E tem muita gente que faz isso, né? Mas a salvação é pela graça, como mencionei anteriormente, né? Só podemos ser libertos do pecado pela graça de Cristo, os méritos de Cristo. Mas é muito atrativo essa questão da gente ter que fazer alguma coisa. E aqui, a lição dessa semana, ela entra nesse assunto, assim, o fato de que a gente não precisa fazer nada para ser salvo e ao mesmo tempo precisa. No seguinte aspecto, por exemplo, eu não vou ser salvo simplesmente pelo fato de que eu não mato ninguém, ou simplesmente pelo fato de que eu não adultero. Não vou ser salvo por isso, que o que me salva é a graça de Cristo. Mas, por outro lado, se eu adulterar, ou roubar, enfim, e não me arrepender dos pecados, certamente me perderei, né? Então, eu tenho que fazer a minha parte no sentido de obedecer a Deus, né? Mas quem me capacita a obedecer, quem me dá forças para obedecer, é Jesus Cristo através do Espírito Santo. Agora, um detalhe interessante que eu falei que é muito atrativo, porque simplesmente eu aceitar que eu sou salvo pela graça de Cristo, parece que é muito simples, é muito fácil para ser verdade, né? E é atrativo o fato de que eu tenho que fazer alguma coisa, então pagar uma promessa, né? Andar ajoelhado por tantos quilômetros, né? No caso dos Gálatas, eles estavam voltando a preceitos antigos, que era a lei cerimonial, né? Então, toda a lei cerimonial, ela foi instituída por Deus no Antigo Testamento, mas ela apontava para Jesus Cristo. O objetivo final dela não era um fim em si mesmo. O objetivo dela era Jesus Cristo. Ou seja, Jesus já havia vindo a esse planeta, já havia morrido, ressuscitado. Então, o cumprimento de todos aqueles preceitos já havia acontecido. Então, o que bastava para eles agora? Aceitar aquilo ali. E outra coisa, né, pastor? Havia um agravante. Eles estavam pegando a lei, mesmo a lei moral, e estavam com práticas legalistas, tanto a lei moral quanto a lei cerimonial, justificando essa lei como uma motivação para a salvação. Sim. E é isso que o livro de Gálatas vem de forma para acabar com isso. Paulo, com seus conselhos. A lei não salva. A lei não tem essa função. Ela é boa, ela é maravilhosa, mas a função dela não é salvação. A função dela é outra coisa, é apontar. E vocês estão usando a lei para a salvação. E o pastor Evandro tocou num ponto interessante agora há pouco. Talvez porque o ser humano gosta de retribuir, de pagar aquilo que recebe. E a salvação, como é de graça, parece ser tão fácil, parece ser tão simples. Por que eu não posso pagar nada? Eu quero pagar de alguma forma, mas não tem como pagar. Não é? E às vezes nós temos a tendência de achar que tudo que é de graça não vale muita coisa. É que, na verdade, ela é de graça para a gente. Para a gente, mas custou um alto preço. O alto preço para Deus, ela foi um alto preço, custou a morte do Filho de Deus. Exatamente, né? exatamente. Então, agora, um fato interessante também é que aqui está falando que nós éramos escravos, mas por sermos filhos, Deus nos tornou herdeiro, né? Então, eu falei que nós não precisamos fazer nada, ao mesmo tempo precisamos. A questão é, quando é que eu me torno um filho de Deus, né? Aí entra a questão do batismo, né, que a lição coloca aqui. Ou seja, no batismo eu me torno um filho de Deus, mas o batismo envolve a minha decisão, envolve eu querer, envolve eu fazer alguma coisa. O milagre não está nem naquela água, claro, né? Sim. Ele está naquela decisão tomada ali. Exatamente. O Espírito Santo vai usar e é só um testemunho público. É um testemunho público, claro, tem todo um simbolismo, mas envolve a minha decisão. Então eu tomo a decisão, eu quero ser filho de Deus, né? Eu quero ser filho. E como eu quero ser filho, eu tomei a decisão, eu abri a porta do meu coração, aí agora acontece a obra de Deus na minha vida. É muito interessante isso, porque apesar de eu não precisar fazer nada para ser salvo, a salvação ser gratuita para mim, eu preciso decidir, eu preciso querer aceitá-la. E aí que entra a importância do batismo.
certamente. Pastor Alex? Porque a gente, às vezes, vê pessoas protelando a decisão, eu não vou me entregar agora, não quero ser batizado. Mas é que o batismo aí tem essa coisa importante, né? Que ela marca uma decisão. É uma decisão radical na vida. E, aliás, existe um texto que está no livro de Atos, capítulo 22, versículo 16. Esse texto é um apelo. E o apelo diz assim, e agora? Por que você se demora? Anda, levanta e recebe o batismo e invoca o nome dele, porque Deus sabe que no momento que você se levantar e receber o batismo, a tua vida vai passar de escravidão para uma vida de filiação familiar. E olha, a vida de escravo não é uma vida fácil. Não, com certeza. Né? E agora a vida de filho é uma outra coisa. E o batismo te proporciona esse sentimento e essa vida, a vida familiar com Deus. Exatamente. Aqui no Romanos capítulo 6, o verso 4, Paulo diz, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então aqui Paulo compara o batismo com a morte para a vida de pecados, o sepultamento daquela vida, e quando a pessoa... É um simbolismo, né? É um simbolismo. E quando ela sai da água, é como se ela estivesse, então, agora nascendo de novo. Aí, aquele texto de 2 Coríntios 5,17, né? E assim, as coisas antigas já passaram, e agora tudo se faz novo, né? Tudo se faz novo. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, né? Então, como é que eu posso ser filho de Deus? Primeiro, aceitando a Jesus no meu coração, né? Em segundo lugar, tomando a decisão de ser batizado, né? Nascer de novo da água do batismo. Claro, como você disse, aquela água não tem poderes mágicos, né? Eu vou nascer dali e agora de maneira mágica, eu vou ser transformado. Quem me transforma é o Espírito Santo atuando na minha vida. Mas é igual no casamento, né? O batismo também gosto de comparar com um casamento. A cerimônia de casamento, ela não vai fazer com que o noivo ame a noiva ou a noiva ame o noivo. Mas a cerimônia é importante porque é um ato público para todos do amor dos dois e é a bênção de Deus. É o selamento daquele amor. Exatamente, o selamento daquele amor que já existe. Né? Então o batismo é um ato público, uma demonstração a todos de que eu amo Jesus, de que eu sou filho dele, e é o selo também de uma nova vida que vai começar como filho de Deus. Maravilha, muito bom. Então fica aqui já o convite para você que está assim numa fase de preparação, está estudando a Bíblia, quer ser batizado, não deixe para amanhã a sua decisão. Já dobre os seus joelhos e clame a Jesus, fala assim, Senhor, a minha vida é tua, eu quero ser batizado, porque eu quero ser um servo fiel nesses últimos dias da história desse mundo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. Não saia daí. Esse é o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Nós estamos conversando aqui com dois amigos, pastores, pastor Evandro Fávero e o pastor Alex Palmeira, eles que vêm ali da região sul do Brasil, representando toda essa bonita região, para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. O tema do Lições da Bíblia desta semana é de escravos a herdeiros, e com ênfase naquele texto do apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 7, que diz que você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, herdeiro das promessas maravilhosas da vida eterna em Cristo Jesus. Nós estamos falando agora há pouco aqui sobre a importância do batismo, que é um marco importante da libertação de uma pessoa, que ela está demonstrando publicamente que ela está passando de uma condição pecaminosa para as mãos de Cristo Jesus, não é? E aqui nesse manual de estudos, que você pode ter acesso a ele em nosso blog, que você está vendo agora na sua tela, entra lá no nosso blog, baixa o conteúdo, ou no site da Casa Publicadora Brasileira, que é a editora dos Adventistas, www.cpb.com.br, você vai ter acesso a este material também, tá?
Então, para você acompanhar aí na sua casa e poder ter um pouco mais de sentido também a nossa conversa aqui. E uma das partes deste material aqui fala sobre escravizados aos princípios elementares. Pastor Alex, me diz uma coisa, qual a sua compreensão sobre essa questão, escravizados aos princípios elementares? O que estava acontecendo ali na cidade de Gálatas, ali com os irmãos de Gálatas? Eles estavam pegando todos aqueles princípios antigos que eles tinham e estavam conduzindo esses princípios à sua compreensão para que isso fosse de fato o foco, o principal na adoração deles, na vida deles. E os princípios elementares aqui eram aqueles princípios antigos pela qual eles estavam se baseando na sua salvação. Como já foi citado aqui, alguns deles como a circuncisão, outros preceitos, rituais, colocando esses preceitos como sendo a base. Na verdade, o que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando o elementar isso, né? O elementar é aquilo que é a base para levar você para algo maior. A gente aprende o elementar para levar você a uma compreensão maior. E eles agora, mesmo depois de já terem tido essa compreensão maior, estavam voltando à sua base, aquelas coisas primárias. E o apóstolo chega a dizer aqui para eles, não, vocês têm que continuar naquilo que foi ensinado e não voltar aos preceitos elementares, às coisas antigas que já se passaram, já tiveram seu lugar, agora são novas. A gente acaba rodando aqui nesse tema e caímos de novo na função da lei, pastor Evandro, porque há muita confusão e eu sei que de repente você que está assistindo agora o nosso programa ainda tem dificuldade em estabelecer esta unidade da justificação pela fé em Cristo Jesus e a obediência aos mandamentos de Cristo. Isso não seria legalismo? A gente acaba rodando e caindo, porque esse foi o motivo de Paulo ter escrito a epístola aos nossos irmãos lá da Galácia. É importante você entender que hoje, quando uma pessoa aceita a Jesus, pastor, eu queria que você falasse sobre isso, aceitou a Jesus como seu Salvador. Onde é que fica a lei de Deus na vida dessa pessoa que aceita Jesus e é batizada? Ok. A lei de Deus, ela é como um espelho nesse processo todo, uma ilustração bem que muitos conhecem, né? Ela é como um espelho no sentido de que ela me mostra a sujeira do meu rosto. Ela não tem poder para mudar o status da pessoa. Ela não tem poder para limpar essa sujeira. Mas, por outro lado, se não tem um espelho, se não tem onde me olhar, eu não sei se eu estou sujo ou não. A lei me mostra. Aí eu preciso da água, e a água é Jesus. Então, Jesus me lava, me limpa, né? No livro de Gálatas, no capítulo 4, Paulo começa o capítulo 4 falando o seguinte, ó: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Paulo usa aqui uma figura de um dono de uma propriedade que morreu e deixou a sua herança para o seu filho, que é menor de idade ainda. O filho, que é menor de idade, ele não pode administrar. Então, ficaram alguns guardiões, administradores, cuidando daquele filho até que ele chegasse à maioridade. A partir do momento que ele chegou à maioridade, ele agora passa a ser dono. Então, Paulo estava usando essa figura de linguagem para falar um pouquinho dessa questão da lei, né? Ou seja, os Gálatas deveriam já estar na maioridade, no sentido de que eles já tinham Jesus Cristo, né? Já tinham a liberdade de Jesus Cristo, que Jesus oferece. Só que eles queriam voltar a praticar as leis cerimoniais que eram utilizadas antes da vinda de Cristo, né? Então, é como se Paulo dissesse assim, vocês estão retornando aos elementos básicos. É como se um adulto quisesse retornar, ser criança novamente, né? Ou seja, vocês já passaram dessa fase, por que estão voltando a ela? Exatamente. Então, a lei, ela serve para nos mostrar onde nós erramos, para que a gente possa, então, buscar a salvação em Cristo Jesus. Agora, pastor, eu vejo também um aspecto, esse é o aspecto talvez negativo da lei, né? Que a lei indica o pecado, aparentemente é o aspecto negativo, mas ela também tem um ponto positivo, porque ela também é a revelação do caráter de Deus. Ela mostra quem é Deus. Como que ela mostra? Deus, ele se mostra através da sua lei, porque ele diz, quando ele pede para você não mentir,
isso quer dizer que nosso Deus não é mentiroso. Sim. Quando Ele pede para não matar, porque Deus também não é homicida. Quando Ele pede para você não adulterar, é porque Ele é fiel. Então esse é o caráter positivo da lei. A lei revela quem é Deus. E o caráter negativo é esse que o pastor acabou de mencionar, que ela indica o pecado. Se você quiser realmente se conhecer, olhe-se e perceba se você está em dia ou não. E um outro aspecto positivo também, além desse, é que a lei, ela nos liberta, na verdade. Por exemplo, se eu não quero ser preso, né, eu tenho que guardar as leis civis. Né? Se eu transgredir as leis civis, cometendo um assassinato, um roubo, qualquer outro delito, eu, no mínimo, vou ser condenado a pagar uma pensão, ou então vou ser preso. Né? Então, a pessoa, para ser livre, tem que obedecer à lei. Né? Exatamente. Entendeu? Então, da mesma forma, quando eu obedeço à lei, na verdade eu sou livre. Né? Então, é o contrário, alguns acham que por obedecer à lei eu estou preso. É justamente o contrário, é quando eu obedeço que eu sou livre. E tem um texto aqui que eu quero até citar, é escrito por Ellen White, que diz assim, ó, por meio de Cristo foi aberta entre Deus e o pecador arruinado a comunicação que havia sido interrompida por causa da transgressão. Então Cristo, por meio dele eu tenho comunicação com o céu, ele me dá força, ele me fortalece para eu poder ser obediente. Agora, pastor, só um detalhezinho aqui, porque os gálatas estavam incorrendo num erro muito sutil. E esse é um erro comum, muitas vezes, em nosso meio. Eles estavam usando a lei, que é boa, que não é ruim, a lei é boa, mas eles estavam com a motivação errada da guarda da lei. E a motivação errada da guarda da lei era de que eles estavam dizendo, a lei, ok, a lei me traz muitas bênçãos, muitas coisas boas. E no caso dos gálatas, eles estavam achando que essa lei, por eles guardarem, eles tinham vantagens. Ou eles seriam salvos. Enquanto que não é e nunca será atribuição da lei salvar, justificar ou dar a liberdade. A liberdade quem dá é Cristo. E era esse o probleminha, porque eles guardavam a lei, eles eram ali, estavam ali, eram judaizantes. Paulo diz o seguinte, ok, vocês estão guardando a lei, mas a motivação de vocês é para a salvação. E dessa forma, a lei não tem essa atribuição. Olha, que coisa interessante, né? Veja como a gente tem que entender esses paralelos todos, né? Uma coisa é o que Cristo fez por você. Outra coisa é você professar fé nesse Senhor Jesus e viver como Ele viveu, de acordo com aquilo que Ele pede, não é? E eu penso que é com esta base que temos o plano da salvação, não é? Nós temos a humanidade que precisava e Deus que tinha o remédio para a gente. E sobre isso tem uma pergunta que um telespectador enviou. Vamos ouvir agora. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa pergunta. Por que Cristo teve que assumir a humanidade a fim de nos salvar? Não haveria outro meio? Por que Cristo teve que assumir a humanidade a fim de nos salvar? Não haveria um outro meio, não é? Porque às vezes alguns falam assim, poxa, mas haveria necessidade de um preço tão alto como este? Não poderia ser um pouco mais ameno? O que nós poderíamos dizer para eles, pastor Evandro, para esse rapaz, pastor Evandro? É uma boa pergunta, né? Excelente. Eu quero até citar uma citação escrita também por Ellen White, que diz assim, Cristo assumiu a natureza humana a fim de alcançar a humanidade e, ao mesmo tempo, por sua divindade, se apoderar do poder divino. Ele se tornou homem a fim de que homens e mulheres se tornem um com Ele, como Ele é um com o Pai. Enquanto esteve na terra, Ele foi tentado, provado em todos os pontos, como nós. E Ele diz a todo filho que crê, não tema, eu venci o mundo. As vitórias que conquistei lhes permitem ser mais que vencedor. Então ele se tornou como nós, viveu o que nós vivemos, venceu as mesmas lutas que nós passamos, e é por isso que ele tinha, Paulo menciona que ele veio nascido sob a lei, né, na plenitude do tempo, no tempo certo. Ou seja, esse nascido sob a lei significa que ele se identificou conosco. Então hoje ele pode dizer assim, que é possível vencer porque ele venceu. Porque ele venceu. Viveu como nós, sofreu como nós, mas venceu.
Então, Pastor Alex, e aí? agora é que é importante. Agora, você vê, né, que coisa interessante. Se ele fosse só Deus, ele não seria um conosco. A pessoa poderia pensar assim, ele é Deus, ele pode fazer, ele é Deus. Então, se ele fosse só Deus, ele não seria um conosco, não teria os mesmos sentimentos. Mas se ele fosse também só humano, ele não atenderia às necessidades da lei, porque ele teria natureza pecaminosa, ele não poderia nos salvar. Bom, nesse ponto, deveríamos explicar aos telespectadores o seguinte, né? Com o pecado de Adão e Eva, eles desobedeceram a norma divina, que já era a lei de Deus para eles ali. Por isso também haveria a necessidade de alguém que tivesse vida em si mesmo assumir a humanidade. Agora, é que eu te cortei no momento só para dar uma breve explicação. Pode completar a sua raciocínio. O interessante disso aqui é que Deus une, e você vê, Deus enviou o seu Filho. Essa não é uma ação divina, é uma ação humana, quero dizer, né? É uma ação divina, completamente divina. E isso no texto bíblico é o passivo divino, e ele está presente em vários textos bíblicos. É aquele texto onde a pedra é cortada assim aos cílios de mãos humanas. É o evangelho sendo pregado a todo. Quem é Deus, é a mão de Deus agindo, e aqui é Deus. Deus envia o seu Filho, é o passivo divino, é Deus agindo. Isso é interessante na Bíblia porque é sempre Deus que toma a iniciativa. Isso me chama a atenção. Sempre hein? Deus. Por melhor que seja a nossa boa intenção, Deus é quem toma a iniciativa em todos os momentos, pastor Evandro? Sempre Deus toma a iniciativa. Ele morreu por nós, Deus enviou o seu Filho, Ele faz o apelo, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Deus toma a iniciativa. E eu tenho aqui uma outra frase que está aqui na lição, que diz assim: unindo sua natureza divina à nossa natureza caída, Cristo se tornou legalmente, se qualificou legalmente para ser nosso substituto, Salvador e sumo sacerdote. Então ele qualificou-se a ser nosso Salvador, nosso substituto e sumo sacerdote, assumindo a nossa natureza. Isso é muito bonito. Muito bonito, maravilhoso. Ele teria poder como Deus para salvar a humanidade sem assumir a natureza humana? Deus pode todas as coisas, mas ele assumiu a natureza humana para identificar-se conosco, né? Para ser um conosco. E como o pastor Alex disse, né? Para ser como nós, né? E essa obediência de Cristo, pastor Alex, ela acabou cumprindo aquilo que exigia a lei de Deus, Exato. né? Ela acabou cumprindo. Em Cristo foram cumpridas as exigências da lei. Exatamente. Naquilo que Adão falhou, Jesus Cristo não falhou, né? Ele cumpriu certinho. Nós obedecemos não por forças pessoais, mas baseado no sacrifício dele, que nos dá agora o poder de nos livrar do pecado. Na cruz do Calvário, ele nos livra da condenação do pecado. Porque a lei de Deus exigia a morte do pecador. Exigia a morte do pecador. Aliás, lá no texto de Hebreus diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E precisava haver derramamento de sangue. Mas se fosse de humano, esse sangue não iria remir, porque tem a natureza pecaminosa e é pecador. Então, Jesus Cristo veio na plenitude do tempo. E, aliás, essa expressão é interessante. É na plenitude do tempo, é no tempo de Deus. Algumas coisas, às vezes, na nossa vida, elas não acontecem sempre no nosso tempo. Mas Deus tem o tempo, Deus tem o cronograma. Então, se a coisa não tem acontecido na tua vida como deveria acontecer, espera um pouco. Deixa Deus agir, porque Ele tem o seu cronograma. E Ele tem o seu cronograma com um foco principal. Libertar você do pecado, libertar você do poder do pecado, da condenação do poder do pecado, e quando Ele voltar, libertar você da presença do pecado. Isso é maravilhoso. Que maravilha, é uma bênção a gente poder estudar esse tema tão importante aqui no programa Lições da Bíblia. Um tema tão elementar, porque muitos sabem de cor e salteado já todo esse processo da salvação em Cristo, mas é sempre importante refletirmos mais uma vez que Cristo cumpriu as exigências da lei, nos deu vida eterna e hoje, num processo de gratidão, eu me volto para Ele em obediência e fidelidade. Bom, vamos para mais um intervalo e em seguida voltamos para o terceiro e último bloco do programa dessa semana.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. E é sempre um prazer estarmos juntos discutindo um tema da Palavra de Deus para buscarmos crescimento em nossa vida espiritual. Eu quero aproveitar logo no início deste bloco e oferecer para você um material que todas as semanas estamos apresentando aqui e oferecendo para você que está ainda precisando de conhecimento da Palavra de Deus, que deseja crescer no conhecimento da Palavra de Deus, que é a série Princípios. Essa revista é um estudo bíblico no formato revista, um estudo maravilhoso, completo, com temas excepcionais. E um dos temas que nós encontramos nessa revista, ele fala exatamente sobre o tema que nós estamos vendo hoje, que é o preço do presente, o quanto custou a nossa salvação. Veja que é uma revista lindíssima, com temas contemporâneos que falam sobre doutrinas da Palavra de Deus e nos levam a uma reflexão profunda. Você quer ganhar um presente como este? Basta enviar o seu pedido através do nosso blog ou para o nosso e-mail, o e-mail do programa, você está acompanhando aí na sua tela, ou para diretamente pedindo por carta também, pode ser, por telefone, mas esses são os meios mais usados, fica mais fácil. E nós podemos enviar para você sem nenhum custo, isso mesmo, presente mesmo, pode ficar tranquilo que não há nenhum custo, você vai aprender muito da vontade de Deus e dos planos de Deus para a sua vida. Então, peça agora, aproveite, gaste um tempinho neste momento, envie o seu recado, faça o seu pedido ali e toda a equipe da Novo Tempo está esperando o seu contato para poder enviar esse presente maravilhoso, tá bom? Fica aqui o nosso presente, o presente do programa Lições da Bíblia para você. Estamos estudando o tema nessa semana aqui de escravos a herdeiros, o texto do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, verso 7, e nessa parte final eu quero conversar com os nossos amigos convidados aqui, os pastores, para nós fecharmos o tema dessa semana. Paulo fala da adoção, pastor Evandro. Existe algum privilégio em ser um filho adotado de Deus? Alguns falam assim, poxa, mas eu não posso ser um filho legítimo de Deus? Eu preciso ser adotado por Deus? Qual a sua compreensão sobre esse assunto? Esse era um termo que Paulo utilizou, que era muito comum, até utilizado pelo Império Romano, que eles utilizavam esse termo quando, por exemplo, eles não tinham um filho homem legítimo para substituí-los no trono, então eles adotavam um homem, um filho homem. Só que essa expressão adotar, ela é uma expressão muito interessante, porque a pessoa que era adotada, ela era considerada, como ainda hoje, né, como filho realmente. Direito à herança. Direito à herança, não podia ser transformado num escravo, por exemplo. A pessoa que adotasse, ela tinha então que exercer todos os direitos da paternidade, ensinando aquela criança, né, concedendo-lhe então todos os direitos que um filho também teria, né. Aliás, então, a lei romana até dizia que um filho adotado ele tinha maior direito à herança do que um filho legítimo, né? Exato. Então, na verdade, não é uma depreciação. Pelo contrário, na minha família nós temos, por exemplo, eu tenho uma cunhada que é adotada, mas nós a consideramos normalmente como membro da família. Então, vamos usar uma linguagem atual, assim, é o filho do coração, né? Nós somos filhos do coração de Deus. Por quê? Porque Ele demonstrou amor, morrendo por nós na cruz do Calvário, nos resgatou das garras do inimigo, né? E nos adotou como seus filhos. Então somos filhos do coração de um Deus que nos ama, de um Deus que é amor, de um Deus que vai nos dar todas as promessas, a herança da salvação. Pastor Alex, e a sua compreensão aí sobre essa questão dos privilégios da adoção? Eu posso falar até com certa propriedade, porque eu tenho um irmão adotado, né? A minha mãe adotou o Tiaguinho e ele é membro da família. Olha, a adoção é uma coisa extraordinária. Seria suficiente se Deus houvesse apenas nos perdoado. Mas o bom de Deus é que Ele faz mais. Ele não somente nos perdoa, mas Ele nos adota, nos traz como filhos. Em termos práticos, Deus procurou você, achou você, assinou os papéis e esperou você aceitar a adoção. Porque a adoção, ela se aceita, né? E Paulo deixa isso claro no capítulo 4, versículo 5, ele diz assim:
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. Veja que a adoção ou a salvação, o seu direito como filho, não vem de você. É algo recebido. E é Deus quem dá isso. Não adianta você fazer nada para ser adotado. Isso é uma ação direta de Deus. E é Deus quem realiza isso em você. Veja que o termo que Paulo usa aqui é que você recebeu a adoção. Por mais que você faça qualquer coisa, isso não vem de você. É um dom que vem de Deus, você ser adotado. E novamente, isso, né? é Deus procurando, porque Sim. um filho legítimo, vamos usar essa expressão, entre aspas, né, porque o adotado também é legítimo, mas filho biológico, vamos citar assim, só para diferenciar aqui na explicação, pode vir por acidente, né? Mas o adotado não. Você tem que escolher, tem que ir em busca dele. Os pais têm que ir em busca, têm que ir atrás. E aí, então, quando Deus diz assim, você, meu filho adotado, em outras palavras, Ele está dizendo, eu fui atrás de você, eu te procurei. Eu tive interesse por você. Tive interesse em você, né? Eu paguei o preço por você. E qual foi o preço? A minha vida. Agora você viu uma coisa interessante também, porque normalmente, quando você está pensando no aspecto da salvação e adoção, imagina você chegando numa agência de adoção e dizendo o seguinte, olha, eu quero adotar o Tiaguinho, caso meu irmão, quero adotar o Tiaguinho, mas eu queria saber se o Tiaguinho, ele sabe ir para a escola sozinho, se ele sabe fazer a comida dele, se ele sabe colocar o botão na roupa. Nenhuma agência de adoção vai encarar esse tipo de conversa. Por quê? Porque a adoção não depende de como é a criança. Isso não é assim, não é esse o processo. É diferente, é o contrário. Deus, e isso chama atenção nesse contexto porque é o seguinte, Deus não nos adota por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós temos, ou que nós sabemos, ou que nós não temos, aquilo que são as nossas qualidades. Deus nos adota pela sua graça. Não é porque você sabe pregar o botão, não é porque você sabe isso, ou não sabe, não é por causa disso. As nossas habilidades não valem nada. Não valem. De Deus, né? E isso chama atenção porque dentro do chamado cristão para ser um filho, Deus está pouco preocupado com a sua habilidade, inabilidade ou desabilidade. Deus está preocupado com a sua disponibilidade. Você quer ser meu filho? Eu te adoto. Que maravilha. E outro detalhe também é que uma criança adotada, os pais biológicos dela não têm o direito de reivindicá-la quando ela já foi adotada por outra família. Podem visitar, enfim, mas agora ela é filha de quem o adotou, o filho, né? Assim também, nós somos adotados por Deus, somos dele. Fomos comprados, essa adoção foi comprada pelo sangue de Cristo. A menos que eu não queira ser filho de Deus, né? Aliás, pegando um gancho de vocês dois aqui, nós somos filhos de Deus duas vezes. É verdade. Né? Tanto na questão biológica, porque Ele nos formou, né? É verdade. Pela criação e pela redenção. Sim. A adoção é a redenção, mas a criação e é exatamente esse o significado da palavra adoção, a compra de volta. Ele nos comprou de volta. Exatamente. Agora, se por um lado o foco da adoção fica no filho, tem um outro foco que é maravilhoso, é a paternidade de Deus. Deus é pai, Deus é pai, Ele não é padrasto, Deus é pai. E por que ele gosta de ser chamado de pai? Em toda a palavra de Deus, Deus gosta disso. E ele gosta de ser chamado de pai porque ele foi um dos que mais chamou a Deus de pai. Só no Evangelho, você tem Jesus chamando a Deus de pai mais de 200 vezes. Só para você ter ideia, só no livro de João, 156 vezes. Já quando era pequenininho, ele já ali, nas primeiras palavras, olha, não me convinha que estivesse na casa do meu pai. No seu último suspiro, na cruz, ele, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Modelo também. A própria oração modelo, que ele nos exatamente. ensinou, chamar de Pai. Então, a paternidade e a adoção é um dom de Deus para nós. E basta a gente aceitar. O teu papel é aceitar essa adoção. E eu fico pensando, né, o que leva uma pessoa a rejeitar tanto esse amor de Deus oferecido de forma tão maravilhosa? Uma análise da nossa sociedade, por exemplo, assim. As pessoas hoje são avessas àquilo que é de Deus, aos caminhos de Deus. O que leva uma pessoa a rejeitar tanto esse amor de Deus? Essa é uma pergunta bastante interessante, talvez difícil de responder, mas eu me lembro de um texto bíblico que diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento.
né? Porque lhes falta o conhecimento. Talvez as pessoas rejeitem o amor de Deus por desconhecerem esse amor. Porque o próprio Evangelho de João diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, nos liberta do erro, nos liberta dessa falta de interesse em buscar a Deus, né? Agora, tem outro detalhe também, ó. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, conhecem a verdade, e mesmo assim não têm interesse. Porque talvez não tem conhecem a letra, vamos dizer assim, mas não tem relacionamento com Deus. É por isso que Jesus diz que nós devemos buscá-lo todos os dias, na primeira hora do dia, orar cada dia pela manhã, né? Ler a Bíblia todos os dias, para ter um relacionamento com Deus, para eu conhecê-lo. Porque eu só vou sentir falta de alguém se eu conhecesse alguém, se eu conviver com esse alguém. Se eu não convivo com uma pessoa, eu posso levar 10 anos longe dela e não vou sentir falta. Mas se é meu amigo, se é a pessoa com quem eu me relaciono, com quem a gente tem uma proximidade, aí a gente sente falta quando se separa, né? Exatamente. A mesma coisa é com Deus. Por isso Jesus nos chama a buscá-lo todos os dias, né? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pastor Alex, aí a sua compreensão sobre isso também, não é? Do porquê que as pessoas muitas vezes preferem não aceitar esse amor de Deus. Tem um texto lá em Salmos que é um texto muito interessante. Diz assim, ó: feliz é o homem que sente prazer, ou bem-aventurado, né? Bem-aventurado o homem que sente prazer na lei do Senhor. E a palavra lei aqui, a palavra é a Torá, que significa instrução. Todo aquele que sente prazer na instrução do Senhor começa a ser feliz. E se existe uma coisa que é geral, todo mundo quer ser feliz. Só que muitas pessoas ainda não encontraram a felicidade porque não vieram a palavra de Deus, a instrução. Aqui está um estudo bíblico. Se você conhecer a esse Deus, você vai se inteirar na verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. Né? Podemos ser livres. E falar aqui em liberdade, eu queria, como último tema do programa Lições da Bíblia dessa semana, tentar entender uma pergunta, então, que Paulo fez aqui aos nossos irmãos lá da Galácia. Por que eles queriam voltar à escravidão? Por que as pessoas gostam de voltar para a escravidão? É mais gostoso? É prazeroso? O que é? Por que as pessoas, às vezes, até hoje, isso desde a época do apóstolo Paulo, elas preferem voltar a essa escravidão? Pastor Evandro. Vou responder com uma citação do livro Evangelismo, da página 359, que diz assim... Da autora americana Ellen White, né? Exato. A menos que os crentes aqui, toda pessoa que crê em Deus, né? A menos que os crentes se achem em guarda, o inimigo, disfarçado em anjo de luz, os induzirá a seguir falsos caminhos. Satanás pode jogar habilmente a partida da vida com muitas pessoas e opera de maneira capciosa, enganadora, para estragar a fé do povo de Deus e levar o povo ao desânimo. Então, a razão... A menos que se faça isso... Satanás está por trás, é ele quem oferece os prazeres... Porque, aparentemente, os prazeres do pecado, eles são bons. O problema é que eles são passageiros e enganosos. Eles satisfazem a carne, mas não o espírito. Exato. Então, por que uma pessoa, por exemplo, ela se envolve com adultério? Porque, aparentemente, naquele momento é bom, só que o Satanás ele não fala o que vem depois. Uma doença, uma família destruída, uma gravidez indesejada, etc., angústia, depressão, ele não fala o que vem depois. Então, para o momento, aquele prazer é bom. Então, algumas pessoas preferem render-se aos prazeres do pecado porque são enganadas pelas artimanhas do inimigo. E por que são enganadas? Porque, aí volta à questão anterior, porque não tem um relacionamento íntimo com Deus. Perdem daí toda a guarda, assim, as forças para resistir ao inimigo. Maravilha! Aqui já podemos nos encaminhar para o nosso encerramento aqui do programa Lições da Bíblia dessa semana. Eu quero agradecer aqui os nossos dois companheiros, pastores,
e pedir que vocês deem uma mensagem cada um aqui para os nossos telespectadores. Vamos começar com o pastor Alex. Eu diria para você que estar na escravidão é a pior coisa que existe, porque dá aquela falsa sensação de que a gente está no controle das coisas. Mas quando a gente tem o controle das coisas, nós estamos numa situação difícil, porque a melhor coisa que existe na vida é estar nas mãos de Deus. E quando nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos agindo em fé. E o que é fé? Fé é transferência de confiança. É quando eu deixo de confiar em mim mesmo, quando eu deixo de confiar no meu bolso, quando eu deixo de confiar no meu trabalho, quando eu deixo de confiar nas coisas, para confiar em Cristo. Então, o meu apelo a você, ponha a sua fé em Cristo, porque você será livre para sempre. Ok. Obrigado, pastor Alex, pela sua participação. Eu que agradeço. Levo o nosso abraço a todos os amigos lá do Paraná também. Pode deixar. Tá bom? Um grande abraço. Pastor Evandro, sua mensagem final também. Minha mensagem final para você é que, para nós não sermos escravos, mas sermos herdeiros do Rei, sermos filhos, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Aceitar o seu convite, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a gente aceita esse convite quando a gente toma tempo para ler a Bíblia e para orar todos os dias, e na primeira hora do dia. Quando nós oramos, quando nós deixamos que Deus fale o nosso coração, Ele entra para transformar nossa vida, para nos fortalecer, para quebrar os preconceitos, para nos dar sabedoria e forças para vivermos a vida cristã. Obrigado, pastor Evandro, pela sua participação também com a gente aqui no programa. Leve o nosso abraço aos nossos amigos ali da região sul. Eu quero agradecer a sua audiência e desejar que Deus abençoe você, a sua família, pedir as bênçãos de Deus sobre você e sua família, que você continue firme na sua fé, andando com Deus e assistindo sempre aqui o programa Lições da Bíblia pela sua TV Novo Tempo. Vamos fazer uma oração para terminarmos? Senhor Deus, muito obrigado porque Tu nos adottastes. Nós somos agora herdeiros das Tuas promessas. Dá-nos a vitória a cada dia em Cristo Jesus e que assim estejamos nos preparando para o encontro contigo em breve nas nuvens dos céus. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Amém.